Fala pessoal, continuando aqui a nossa correção de exercícios, falando um pouco mais sobre exercícios de sistemas de equações lineares, né? Sistemas de equações do primeiro grau, duas equações, duas incógnitas. Vou resolver aqui mais 4 exercícios com vocês, tá? Esses exercícios estão lá na página 163 do seu livro, Telares, do 8º ano. Deixa eu apresentar aqui o exercício que eu vou começar aqui é o número 39. Que diz assim: Vivian e Marcos gostam muito das coleções deles de papéis de carta. Trocam, destrocam e a coleção vai sempre aumentando e se diversificando. Eles conversam o tempo todo sobre a coleção. Veja, por exemplo, o diálogo deles. E depois nós vamos responder essa pergunta aqui, olha. Então, quantos papéis de carta tem cada um? O diálogo deles é esse aqui, olha. A Vivian fala para o Marcos: você me dá 5 dos seus papéis de carta e assim ficamos com quantidades iguais, com a mesma quantidade. E o Marcos, por outro lado, fala assim: nada disso. Você me dá 5 dos seus, assim eu fico com o triplo do que você tem. Então, a partir dessas duas falas aí, nós vamos elaborar equações, tá? E a partir dessas equações, um sistema, e a gente resolve o sistema e descobre quanto que cada um tem antes de fazer essas negociações aí. A primeira coisa que nós devemos fazer nesse tipo de situação, é montar uma legenda. Chama quem é X, quem é Y, que letra nós vamos considerar aqui para a quantidade de papéis da Vivian, que letra nós vamos usar para considerar, para simbolizar os papéis do Marcos. Então, a minha legenda vai ser essa aqui, olha, Vivian tinha X e Marcos tinha Y. A proposta da Vivian, que está ali no balãozinho dela, você me dá 5 dos seus papéis de carta e assim ficamos com a mesma quantidade, eu posso traduzir por aquela equação ali, olha. X mais 5, quer dizer, a quantidade que Vivian já tem, somada com 5, vai ficar igual à quantidade que o Marcos tem se ele perder 5, se ele tirar 5 do que ele tem e passar para ela. Então a equação se transforma nessa expressão aí. X mais 5 é igual a Y menos 5. Já a proposta do Marcos também tem uma equação. A proposta do Marcos vai ter essa equação aqui, olha. Se ele, que é Y, ganhar mais 5, então ele vai ficar com uma quantidade que é o triplo do que ela vai passar a ter. O triplo do que ela tem, que é X menos 5. Certo? X menos 5 é o que ela vai ter caso ela passe 5 dos seus cartões para ele. Bom, então aqui nós temos as duas equações. O que eu faço com essas duas equações? Eu monto um sistema de equações. Você sabe que quando a gente tem um sistema de equações, a gente usa aquela chavezinha para simbolizar que as duas equações se referem ao mesmo problema, às mesmas variáveis, tá? Bom, ali eu tenho x mais 5 igual a y menos 5, que é a equação da Vivian, e você tem y mais 5 igual a 3 vezes x menos 5. Eu preciso arrumar aquela segunda equação, a equação de baixo ali, tá? Fazendo uma distributiva do 3 vezes o x, o 3 vezes menos 5, para depois, então, colocar essas equações no sistema organizadas. Primeiro o x, depois o y, o igual e o resultado, que é a constante, né, que é o valor numérico. Tá bom? Então, olha só. Depois de fazer isso, esse trabalho de organização, a minha equação fica desse jeito ali. Eu proponho que você faça aí, pause o vídeo, faça uma tentativa de fazer essa distributiva e trabalhar com essa segunda equação para ver se você consegue chegar nessa mesma equação que eu cheguei ali, olha, menos 3x mais y igual a menos 20, tá bom? Acredito que você vai conseguir. Agora, do jeito que elas estão, observa que eu posso adicionar as duas, e ao fazer essa adição das duas equações, o y vai ser cancelado. Um vai eliminar o outro, menos y vai eliminar o mais y. Então, fazendo isso, nós vamos ter, utilizando aqui o método da adição, aliás, que antes de utilizar o método da adição, você pode multiplicar a equação por menos 1, né? Você aplicou o método de adição, ficou negativo, você multiplica por menos 1, a consequência de multiplicar ali por menos 1 é só de trocar o sinal. Então vai ficar menos 2x igual a menos 30, observa aquela adição lá, olha, ficaria menos 2x igual a menos 30. Mas ao multiplicar por menos 1, você vai ficar com a expressão 2x igual a 30. E aí, se você dividir por 2, essa expressão, 2x igual a 30 dividido por 2, x igual a 15 papéis. Quer dizer, então, que Vivian tinha 15 papéis de carta no início.
Para achar agora a quantidade que o Marcos tinha, você vai escolher uma das duas equações, uma das duas informações que você tem, substitui o valor de x por 15 e calcula então o valor de y. Então, olha, uma das equações que nós temos é essa equação do Marcos aqui, de baixo, né? Y mais 5 é igual a 3 vezes 15 menos 5. Como eu já sei, né, que o valor de x é 15, então eu já substituí o 15 lá no lugar do x. Tá? Essa é a única diferença da equação do Marcos para essa que eu escrevi aqui por último. Agora, subtraindo 15 menos 5 vai dar 10, multiplicando por 3 vai dar 30, a equação vai ficar y mais 5 igual a 30. Você vai agora subtrair 5, então y igual a 25 papéis. Então, Marcos tem 25, enquanto que Vivian tem 15. E aí você pode também utilizar agora, voltar nos diálogos para ver se realmente confere, se bate com aquilo que eles falaram, né? Ou seja, se por acaso Marcos desse 5 para Vivian, eles ficariam empatados, né? Você vai reparar que sim, porque se o Marcos desse 5 para ela, ele ficaria com 20, e a Vivian ganhando 5, também ficaria com 20. E se por acaso a Vivian desse 5 para ele, ela ficaria com 10 e ele com 30, ou seja, ele ficaria com o triplo do que ela teria. Tá bom? Vamos para o próximo exercício aí, o número 40, dessa mesma página. Exercício número 40 é um problema famoso, né? É bem comum esse tipo de situação aí, envolvendo o cálculo de cabeças e o cálculo de patas, né? As patas aí como os pés, né, dos animais, e as cabeças para contar a quantidade de animais. Então vamos lá. Tem várias versões desse mesmo problema, tá? Em várias situações, e tá, inclusive com carros e motos também, é uma versão desse mesmo problema. Reginaldo criava 75 animais na fazenda dele, entre cabras e marrecos. Quando um visitante perguntava quantos animais de cada espécie ele tinha, ele respondia: na última contagem havia registrado 210 patas. Mostre como decifrar a charada de Reginaldo usando um sistema de equações e calcule o número de cabras e marrecos que Reginaldo criava. Muito bem. Meu primeiro passo de sempre é montar um sistema de equações. Tá? Então, deixa eu tirar aqui esse texto. Também vou tirar aqui essas informações. Eu tinha colocado aqui, para ficar fixo para vocês, olha, que o número de animais é 75 e o número de patas é 210, que a gente vai utilizar esses dois números. Basicamente, são esses dois números que nós vamos utilizar. Mas agora eu preciso do espaço. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é montar uma legenda. X vai ser o número de cabras, Y vai ser o número de marrecos. Fique à vontade para usar outras letras, né? Chamar cabras de C e marrecos de M. Eu vou continuar usando aqui o X e o Y, tá bom? Eu sei que X mais Y é igual a 75, que é o número de animais da fazenda. E eu sei, pessoal, que se eu multiplicar o número de cabras por 4 e o número de marrecos por 2, eu vou saber o número de patas que esses animais têm. Então, por isso eu tenho a nossa nova equação aqui, olha, 4 vezes o x, quer dizer, cada cabra multiplica por 4, porque tem 4 patas, e cada marreco multiplica por 2, porque tem 2 patas. Isso vai dar um total de 210 patas. Bom, isso constitui um sistema. As duas equações falam dos mesmos valores, do mesmo valor de x, mesmo valor de y, apesar de serem equações diferentes, mas o x e o y usados nas duas equações são os mesmos, né? Representam o número de cabras e o número de marrecos. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso elaborar alguma estratégia de resolução desse sistema. Eu vou dar a opção, eu vou dar a preferência, novamente aqui, pela resolução através da adição. Para isso, eu preciso cancelar ou x ou y. Observa que a equação de cima ela é menor do que a de baixo. Então, é uma sugestão, né, que você multiplique a de cima por algum número que fique oposto ao número correspondente de baixo. Por exemplo, se eu multiplicasse a equação de cima por menos 4, eu poderia cortar o menos 4x, que iria aparecer, com o mais 4x de baixo. Ou se eu multiplicar a equação de cima por menos 2, eu vou ter menos 2y em cima e vou poder cortar com o mais 2y que já tem embaixo. Então é isso que eu vou fazer, é por essa opção que eu vou usar. Tá? Então eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 2, tá? Fazendo isso, meu sistema vai ficar um pouquinho diferente, vai ficar menos 2x, menos 2y igual a menos 150. Tudo foi multiplicado por menos 2, tudo da primeira equação. Agora eu vou somar a primeira equação com a segunda equação para eliminar o y. Então, somando as duas equações, eu vou ficar com
2x, repara que eu tenho 4x e menos 2x, então vai sobrar 2x. O y desaparece, porque é mais 2y e menos 2y corta. E menos 150 e mais 210 vai dar positivo, né? Vai dar 60. 2x igual a 60, quer dizer que x então é igual a 30, né? Divide por 2 aí. São 30 cabras nessa fazenda aí, existem 30 cabras. E agora, para descobrir o número de marrecos, basta você usar uma das duas equações. Eu já escolhi a primeira ali, ó, aquela equação de cima. Na verdade, eu escolhi a que estava lá em cima, né? X mais y igual a 75. E no lugar do x eu vou colocar 30. Então, 30 mais y igual a 75. Isso quer dizer que se você subtrair 30 de 75, você vai encontrar o número de marrecos. Marrecos aqui, então, são 45. Então, nessa fazenda existem 30 cabras e 45 marrecos. Pronto, questão resolvida. Vamos para mais uma. Agora a questão 41. Em um aquário há 8 peixes, entre pequenos e grandes. Então, você tem peixes pequenos e peixes grandes dentro desse mesmo aquário. Se o número dos peixes pequenos aumentasse em 1, ou seja, tivesse mais um peixe pequeno, então seriam o dobro dos grandes. A quantidade de peixes pequenos seria o dobro da quantidade de peixes grandes. Então, quantos são os peixes pequenos e quantos são os peixes grandes? Então, olha a minha legenda aqui. Vou fazer uma legenda animada, tá? Então, o peixe pequeno vai ser o meu x e o meu peixe grande vai ser o meu y. De tal forma que eu posso montar essa seguinte equação aqui, olha. X mais y é igual a 8. Né? Os pequenos mais os grandes vai totalizar 8 peixes, porque isso estava na informação do texto. E eu também sei que, caso eu aumentasse mais um pequeno, ou seja, x que é pequeno mais 1, eu teria esse número, seria o dobro dos peixes grandes, o dobro do número de peixes grandes. E assim eu componho um sistema de equações. Agora, para resolver esse sistema, a gente organiza. Repara que agora, no sistema de baixo, aí, a única diferença é que eu organizei a equação de baixo. Ela estava com o x mais 1 do lado esquerdo e o 2y do lado direito. Então, eu inverti a posição do 1 e do 2y. O 1 foi para a direita e o 2y veio para a esquerda. E com isso, alteram-se também as operações, né? Os sinais delas. Então, vai ficar x menos 2y, né, do lado esquerdo, igual a menos 1 do lado direito. Com isso, pessoal, eu já adiantei bastante aqui o trabalho de tentar cancelar. Só falta o seguinte, que a equação de cima ela precisa ter um valor oposto ao valor que está na variável de baixo. Então, olha qual a estratégia que eu vou usar para conseguir isso. Eu vou multiplicar a equação de baixo por menos 1. Multiplicando a equação de baixo por menos 1, olha o conjunto de equações que eu vou ter a partir daí. A equação de cima continua o tempo todo igual, ó, x mais y igual a 8, só que se eu multiplicar a equação de baixo por menos 1, ela se transforma em menos x mais 2y igual a mais 1, positivo, né, igual a 1. E agora, se eu somar essas duas equações, o menos x e o mais x vão sumir, vão cancelar. O y de cima com o mais 2y de baixo vão se somar e vai dar 3y. E o 8 mais 1 vai dar 9. Daí eu chego a essa equaçãozinha pequena, 3y igual a 9, ppportanto, y igual a 3. Então são 3 peixes grandes nesse aquário. Para descobrir o número dos peixes pequenos, eu escolho uma equação do sistema. Eu já escolhi aquela ali, ó, x mais y igual a 8. X mais y igual a 8. Vou trocar o meu y por 3 nessa equação. Y mais 3 é igual a 8. E aí, para descobrir o valor de x, é só subtrair 3 de 8. Então, de 8, se eu subtrair 3, eu acho x igual a 5, que são o número de peixes pequenos nesse aquário. Tá bom? Última questão. Vamos lá para a última questão agora. Questão 42. Uma questão um pouco mais trabalhosa, um pouco mais difícil mesmo. Ó, uma fração é equivalente a 4/6. Repara que ele não falou que a fração que ele está utilizando é a fração 4/6. É uma fração equivalente. Toda fração possui infinitas equivalentes, tá bom? Então, uma fração é equivalente a 4/6. Diminuindo 1 do numerador da fração e aumentando 2 no denominador dessa fração, obtém-se uma nova fração. E essa nova fração vai ser equivalente a 3/5. Quais são as duas frações citadas no problema? Qual é a fração 1, qual é a fração 2? Bom,
quem são as minhas incógnitas desse problema. Qual é a minha legenda nesse problema? Minha legenda vai ser o numerador da fração inicial é x, e o denominador dessa fração inicial vai ser y. Então agora deixa eu montar uma expressão que eu posso traduzir essa primeira frase, né? Que uma fração é equivalente a 4/6. Como é que eu posso traduzir essa frase? Assim, olha, x sobre y é igual, né, equivalente a 4/6. Porém, pessoal, 4/6 você pode simplificar por 2, então é mais interessante a gente usar, em vez de 4/6, utilizar o 2/3. Porque 2/3, se você simplificar por 2, o 4/6, se você simplificar por 2, é equivalente a 2/3. Com isso, eu posso afirmar que x sobre y é igual a 2/3. E aí, vocês conhecem aquela propriedade que nos garante que, quando uma fração é igual a outra fração, nós podemos multiplicar cruzado o numerador de uma pelo denominador da outra e vice-versa. O denominador da segunda pelo numerador da primeira. E isso continua sendo igual, a igualdade permanece. Então olha o que nós vamos ter se a gente multiplicar cruzado o x lá de cima pelo 3 aqui de baixo, que é o denominador, e o y aqui de baixo pelo 2 lá de cima. Ignora, esquece o 4/6. O 4/6 some nessa situação. Ele foi substituído pelo 2/3, tá? Nós vamos ter agora essa equação aqui, olha. 3 vezes x igual a 2y. Assim, então, vai ficar a nossa equação. Se eu subtrair o 2y, né, ou seja, passar o 2y aqui para a esquerda, para deixar sempre o x e o y do lado esquerdo da equação, nós vamos ficar com uma equação nesse formato aqui, olha. 3x menos 2y é igual a 0. 3x menos 2y é igual a 0. Então, esse trabalho todo que eu tive aqui foi para montar a minha primeira equação, a minha primeira frase, que termina ali no primeiro ponto final. Ó, uma fração é equivalente a 4/6. Eu parei ali e dessa pequena frase eu tive todo esse trabalho aqui. Agora vamos para a segunda frase, que fala: diminuindo 1 do numerador da primeira fração e aumentando 2 ao denominador, obtém-se uma nova fração que é equivalente a 3/5. Olha como é que eu posso traduzir essa frase. Assim, diminuindo 1 do numerador, que era x, e aumentando 2 ao denominador, que era y, eu obtenho, né, uma fração equivalente a 3/5. E agora, pessoal, se eu aplicar aquela propriedade que eu falei de multiplicar, né, o 5 que está aqui embaixo, no denominador da fração, pelo x menos 1, e o 3 pelo denominador y mais 2, eu vou ter que fazer essa multiplicação de forma distributiva. Tá? Então, vou ter uma equação grande aí fazendo a distributiva. Lembra da distributiva? 5 vezes x, 5 vezes menos 1. E depois 3 vezes y e 3 vezes 2. A equação depois da distributiva vai ficar assim, ó. 5x menos 5 do lado esquerdo, 3y mais 6 do lado direito. E eu devo até organizar essa equação deixando o x e o y na esquerda e a constante, né, o valor numérico, o resultado numérico do lado direito. Para isso é só tomar cuidado com essa movimentação. Quem sai da esquerda e vai para a direita tem que fazer isso através da operação inversa. Tá bom? Fazendo isso, você vai obter essa equação aqui, olha. Eu te aconselho que você pare o vídeo e tente você mesmo chegar nessa equação aqui para ver se funcionou certinho, se você conseguiu chegar nessa equação, nessa segunda equação aqui. Agora sim, nós temos duas equações no padrão que a gente usa para resolver um sistema. Tenho duas equações e com essas duas equações eu vou tentar resolver um sistema. O meu sistema então vai ficar dessa forma. A primeira equação está lá em cima, 3x menos 2y igual a 0. E a segunda equação, 5x menos 3y igual a 11. Repara, gente, nesse sistema, multiplicar uma das equações por um número inteiro não é suficiente para poder cancelar com o outro. Quando isso acontece, a gente usa a seguinte estratégia. Multiplica as duas equações. E você multiplica, geralmente, é uma boa estratégia, você multiplicar, por exemplo, se você quer eliminar o y, você multiplica pelos números que o y tem, que no caso é o 2 e o 3, só que de forma invertida. Ou seja, o 3 vai multiplicar na equação de cima e o 2 vai multiplicar na equação de baixo. E um deles tem que ter o sinal negativo e o outro sinal positivo para que eles fiquem com sinais trocados. Então é isso que eu vou fazer aqui. Vou multiplicar a equação de cima por menos 3
e a equação de baixo por 2, ou seja, o 2 positivo. Fazendo isso, olha aí como é que vai ficar o sistema de equações. Aqui também você poderia parar e tentar chegar no sistema de equações que eu vou obter antes de eu te mostrar, tá bom? Bom, vamos lá. A equação vai ficar assim, ó, as duas equações vão ficar assim. A primeira vai ficar menos 9x mais 6y. Repara que trocou o sinal, né, porque foi multiplicado por menos 3, e triplicou. Era 3x, virou menos 9x. Era menos 2y, virou mais 6y, e o zero não faz nenhuma diferença, multiplicar o zero por qualquer número continua sendo zero. Não tem a menor necessidade de você colocar menos zero, tá? Não faz o menor sentido. E a equação de baixo eu vou multiplicar por 2. Multiplicando 5x menos 3y igual a 11 por 2, vamos ter 10x menos 6y igual a 22. Agora, se eu somar essas duas equações, quem vai sumir? Quem vai desaparecer nessa soma de equações? O 6y, né? O 6y menos 6y eles vão se anular, vão se cancelar. Vai sobrar o x só na equação. E repara, eu tenho menos 9x e mais 10x. Quando eu somar, fica o x purinho e já como resultado da equação. Portanto, somando as duas equações, eu obtenho já o valor de x. X é igual a 22. Para obter o valor de y, nós vamos pegar essa equação aqui, olha onde eu estou apontando aqui com a setinha vermelha, e vou usar essa equação, claro que poderia ter usado outra, mas eu achei que essa aqui é a mais curtinha de todas, para achar o valor de y. Então, se eu sei que 3x é igual a 2y, eu posso escrever que 2y é igual a 3x. É apenas a escrita invertida. Porém, eu já sei que o meu valor de x é 22. Portanto, 2y é igual a 3 vezes 22. Logo, 2y é igual a 66, se você multiplicar o 22 por 3. Dividindo por 2, os dois lados da equação, y é igual a 33. Então, vamos lá. Eu achei o x, achei o y, mas repare que o enunciado pede para você escrever como é que eram as duas frações citadas no problema. A primeira fração citada no problema vai ser a fração x sobre y. 22, que é o x, 33, que é o y, a fração número 1. A segunda fração, ela foi modificada. Eu tenho que subtrair 1 do numerador e acrescentar 2 ao denominador. Fazendo isso, nós vamos obter a segunda fração, que é 21 sobre 35. Então aí sim nós finalizamos com as duas frações pedidas no problema. Tá bom, pessoal? Espero que vocês sigam aí resolvendo exercícios, façam os demais exercícios sobre sistemas para ficarem craques aqui nesse conteúdo que é tão importante. Tá bom? Até mais, a gente se vê nas próximas aulas aí. Tchau!